Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga, e tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que tem lua cheia, que vai aí do dia 19 ao dia 25 de julho, em que a gente tem muita coisa acontecendo pro lado espiritual e também para uma conscientização de quem nós somos, né? O que nós estamos fazendo por aqui, qual que é o nosso tamanho também diante do universo e diante disso, qual que é o tamanho dos nossos problemas, né? Às vezes a gente se pega ansioso, nervoso, tenso, pescoço dói, ombro dói, costas dói, coluna fica sofrendo. E às vezes parece simples, mas não é. Às vezes a gente tem que ter uma consciência do nosso próprio tamanho diante do universo e com isso dos nossos próprios problemas, né? Às vezes a gente faz um cavalo de batalha sobre uma situação que às vezes pode ser resolvida de uma forma simples. Tudo bem, pra gente, pro eu, né, pra aquela pessoinha, aquele grãozinho de areia diante do universo inteiro, é o maior problema do mundo, né? Mas se a gente olhar aquilo por uma outra dimensão, ou seja, se a gente sair da dimensão leão, né, que é para onde o sol se encaminha agora, que é o signo do eu, né, que é simbolizado por um círculo e um pontinho no meio, se você sair desse pontinho no meio e enxergar a imensidão que existe à sua volta, você vai ver o quanto que você é abençoado, na verdade, em vez do quanto você pode ser, vamos dizer assim, ter aquele problema gigantesco, né? Ser amaldiçoado por aquela questão que está ali acontecendo. Então, essa é uma questão de dimensão entre o eu e o todo. Essa semana fala muito disso, né? E para a gente poder desenvolver essa inteligência emocional com relação às questões dos sentimentos. E muito ligado. Já aí na segunda-feira, a gente tem um aspecto positivo de Urano no signo de Touro, fazendo um sexto com Mercúrio no signo de Câncer, né? Touro fala muito da prosperidade, fala muito dos nossos valores, do que a gente acumula enquanto os bens que a gente consegue conquistar com o nosso próprio suor, né? Suando a camisa para poder conseguir, ou seja, é o dinheiro que a gente guarda, é o que a gente dá valor, é regido por Vênus, né? Então é a parte de Vênus que fala dos nossos negócios, o que a gente realmente valoriza nessa vida, né? Mas fala muito da prosperidade, né? A gente tendo Urano aí, significa da gente poder entender essa questão de prosperidade dentro desse aspecto positivo com Mercúrio em Câncer, que são as emoções, ligado diretamente com as questões do passado, né? As emoções, quando a gente fala em Câncer, tá ligada às nossas raízes, né? A nossa família, as nossas origens, a nossa ancestralidade. Então, tem duas visões aí. A primeira é a mudança da perspectiva diante daquilo que você acha que precisa repetir de acordo com as suas raízes e suas origens. Ou seja, eu tenho que ter a mesma profissão que meu pai, eu tenho que ser como a minha mãe, né? Então, dá uma mudada nessa visão aí de mundo, tendo uma perspectiva mais ampliada, né? Expandindo a mente com a inteligência emocional de compreender que essa repetição não precisa acontecer. Você tem que ir atrás do que te faz feliz, do que te traz alegria, né? E não seguir aquilo. Obviamente, aquilo que você imagina que é o certo porque você vê pai e mãe fazendo aquilo, ou até uma outra figura de autoridade na sua vida que você considere um espelho, né? E aí você tem que descobrir sua própria motivação. E como que isso, dentro dessa perspectiva de Urano fazendo um bom aspecto de Urano em Touro fazendo um bom aspecto com Mercúrio em Câncer, traz pra gente a ligação direta que existe entre a nossa prosperidade, o nosso sucesso e as nossas conquistas materiais, que a gente tá falando de Touro, tem com as nossas raízes. E é difícil ver isso, né? Como é que a minha prosperidade, meu sucesso, minha grandiosidade enquanto pessoa tá ligada com os meus pais, tá ligada com a minha família, né? Na verdade, tá ligada com a conexão que você tem com o seu passado e com as suas memórias. E também com seu pai e com sua mãe. É como se a mãe fosse aquela coisa da vontade, de você levantar da garra, né? A boa conexão traz isso para a pessoa. Então, se você está sentindo que talvez você tenha perdido um pouco essa garra para ir para a vida e lutar, é porque talvez essa conexão pai e mãe, ou com memórias ou com o passado, precisa ser revisitada, organizada, curada para voltar para o presente e te impulsionar para o futuro, dentro daquela perspectiva do que você quer para você, né? E a questão da conexão com o pai é o propósito da gente, né? Para onde eu quero crescer? Para onde que a minha árvore deseja ir? Qual é a minha copa? Qual é o meu destino?
Às vezes a gente perde a conexão também com a questão paterna, e aí o que acontece? A gente perde o propósito. Né? A gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. Então é aquela coisa, tem que unir os dois, tem que, é como se fosse assim, essa terça-feira, com essa união de Urano em Touro e Mercúrio em Câncer, traz pra gente isso, a conscientização da nossa prosperidade estar intimamente ligada com a conexão que nós temos com as nossas raízes, porque a partir da nutrição das raízes de Câncer é que você chega em Capricórnio. Né? E aí você dá uma escorregadinha ali em Touro, porque esse Câncer faz um bom aspecto sempre com o signo de Touro, e o signo de Touro vai também sempre fazer trígono com o que também é um bom aspecto, com o signo de Capricórnio, que é a nossa copa. Então a prosperidade, que é Touro, está intimamente ligada a Câncer, que é a nossa família, as nossas raízes, nossa ancestralidade, a nossa própria mãe, né, que dá a força para o crescimento dessa árvore, e está ligado ao propósito, que é a copa, a conexão com o pai, com o lado paterno, com as figuras de autoridade que nós temos na nossa vida, tá? Então, nessa terça-feira, a gente tem essa perspectiva, né, uma clareza de visão dentro das emoções. A razão e a emoção andam juntos aí para a gente poder conseguir descobrir propósito, da onde vem o nosso gás, o nosso combustível para a vida, e vem dessa conexão aí, né? Então, a tradução desse bom aspecto do céu, dentro desses signos que são ligados à prosperidade e às nossas raízes, vem disso. Então, para ter uma árvore forte, um tronco forte, uma copa que dê frutos maravilhosos, você tem que ter boas raízes, né? E galhos fortes também para sustentar esses frutos. Então, é garra, vontade para seguir na direção de criar nossos frutos dentro dos propósitos que nós queremos para a nossa própria vida, né? Então, é uma interligação legal que a gente precisa ficar atento e não pode esquecer disso, tá bom? Para a gente ser feliz e ter sucesso naquilo que a gente quer na nossa vida, né? Buscar reconectar com essas raízes para a gente poder crescer e ir para o nosso futuro mais leve, mais tranquilo e mais feliz. Aí a gente tem a Vênus ingressando no signo de Virgem na quarta-feira, às 9h36 da noite, e nós temos o Sol ingressando no signo de Leão no dia 22, às 11h26 da manhã, né? Então a gente tem uma mudança de energia aí. A Vênus sai dos holofotes lá de Leão e ela ingressa no signo de Virgem, que o que vai trazer satisfação e prazer pra gente agora é nos organizarmos, é planejarmos, né? Traz muito conforto pra gente saber que a gente tem um plano, saber que a gente tá num ambiente organizado. Então entenda isso nesse momento, busque se organizar e planejar a sua vida da melhor maneira possível para você se sentir mais satisfeito, né? Especialmente porque na manhã seguinte, na quinta-feira, a gente tem essa própria Vênus recém-ingressa no signo de Virgem, fazendo oposição a Júpiter, que tá lá retrogradando no signo de Peixes, né? Então é aquela coisa assim, se eu não estiver voltando lá no Mercúrio Urano que eu acabei de falar para vocês, bem conectado com as minhas raízes e com o meu propósito e com um plano para poder atingir aquilo que eu sonho, né? O plano vem da Virgem, da Vênus em Virgem, e o que eu atingir, o que eu sonho, que é o Júpiter lá em Peixe, se eu não tiver organizada com esse movimento, né, de ir em direção a esse sonho, e não estiver bem conectada com as minhas raízes, fica realmente difícil ter sucesso e alcançar suas conquistas e etc. Então é uma conscientização muito grande essa semana sobre como que a gente tem que se colocar na vida diante das questões, tanto dos problemas que a gente enfrenta, achando que é o fim do mundo, né? E que não é. E isso causa dor e sofrimento, um monte de coisa que você pode evitar simplesmente se percebendo diante do universo. Isso não é difícil, gente, é só olhar para o céu, olha para o universo, olha para o céu à noite, olha para a lua, para a grandiosidade do mundo, né? Nós não somos seres vamos dizer assim, não é questão de único, né? Mas não tem só a gente ou só os nossos problemas na Terra, tem tantas outras coisas, né? Então é diante dessa perspectiva e da grandiosidade dos sonhos que a gente deseja alcançar que a gente precisa se planejar, se organizar e perceber muito com esse Sol aí ingressando em Leão na quinta-feira, no final da manhã, que a gente não precisa apagar a luz de ninguém pra gente poder crescer, né? A gente tem, na verdade, que ser tão grande como os nossos sonhos. Eu tenho até essa frase aqui, ó, somos do tamanho dos nossos sonhos. Isso eu não posso esquecer, ninguém poderia esquecer, porque a gente tem que ser tão grande quanto os nossos sonhos, né?
Se a gente não for, a gente não consegue chegar lá. Se a gente ficar esperando, deitado em berço esplêndido do negócio cair, só ficar rezando, confiando que as coisas vão acontecer, óbvio, isso é importante, porque inclusive a força do pensamento, né, tá muito ativada essa semana. Querendo ou não, a Vênus ingressando em Virgem tem o poder do magnetismo do pensamento, da gente querer intencionar e conseguir se organizar e se planejar, porque é regido por Mercúrio. A gente também tem o Mercúrio sendo ativado aí por 3 planetas, por Urano com bom aspecto, por Netuno com bom aspecto e por Plutão com oposição. Então traz muito essa coisa do pensamento, da força do pensamento. Se a gente pensar, se a gente intencionar equivocadamente, se a gente achar realmente que os nossos problemas são tão gigantescos assim, eles realmente serão difíceis, eles realmente ficarão gigantescos, né? Então é essa conscientização aí. E o Sol ingressando em Leão, ele traz essa perspectiva da gente, porque no dia seguinte, na sexta-feira, ele recém-ingressa em 1 grau e 26 minutos do signo de Leão, ele faz oposição à Lua, que estará em Aquário. Num grau em que a gente teve a grande conjunção de Júpiter e Saturno aí, né? No grau 0 a gente teve a conjunção Júpiter e Saturno, trazendo pra gente essa coisa do respeitar os limites da minha vontade diante da vontade do todo. Até onde eu posso ir sem invadir o espaço do outro. E esse lance da pandemia que aconteceu e está acontecendo e acontecerá ainda por um bom tempo na nossa vida, é um impacto muito grande para a gente poder perceber isso, né? Enquanto não estiver bom para todos, não está bom para ninguém. E o Sol se opondo aí a essa Lua em Aquário é justamente essa mensagem, né? A gente tem que ter autorresponsabilidade sobre nós mesmos, né? Para poder aumentarmos assim a responsabilidade social sobre o todo. Essa oposição, essa lua cheia, ela vai transbordar muito isso e, além de tudo, é o transbordamento da consciência do eu dentro do todo. É o que eu venho falando desde o começo do vídeo, né? É perceber o meu tamanho. É ver que não só sou eu no mundo que tenho problemas, que tenho perdas, que tenho... e também a perceber as nossas alegrias e as nossas oportunidades diante do todo, né? E que muitas vezes a gente acha que se a gente estiver fazendo a coisa sozinho, independente, sem parceria, sem amigo, fala assim, ai, não vou casar, não quero participar de grupo, não quero me socializar, não sei o quê. Muitas vezes a gente percebe que junto a gente pode ir mais devagarzinho, mas a gente chega mais longe. Porque se falta água, tem a água do amigo para poder te nutrir, né, naquele momento. E se você for sozinho, você vai mais rápido, só que você não chega tão longe, né? Porque falta água, você vai fazer o quê? Você vai morrer de sede no meio do deserto. Então, essa questão de que somos todos um, transborda muito nesse momento. A consciência desse somos todos um, isso quer dizer que o que eu fizer na minha vida vai impactar de alguma forma na vida de uma outra pessoa. E o que as outras pessoas fizerem vai acabar impactando na minha vida, né? Então, essa consciência é muito forte e transbordará aí com essa lua cheia. Na noite da sexta-feira, vai ser muito bonito de assistir, tá? No sábado a gente tem o Netuno fazendo um bom aspecto com o Mercúrio, né? O Netuno em Peixes e o Mercúrio em Câncer. E é uma boa oportunidade pra gente poder ir lá naquelas raízes que eu falei no começo, lá que o Urano tá fazendo um bom aspecto com o Mercúrio, e falar assim, gente, papai e mamãe fizeram o melhor que eles puderam por mim naquele momento, né? E eles continuam sendo papai e mamãe perfeitos. Eles não precisam ser mães eles não precisam ser mulheres e homens perfeitos, né? Todos nós temos defeitos. E isso é importante a gente reconhecer diante dessa oposição. Todos nós temos defeitos, né? E a Vênus aí em Virgem, ela traz essa coisa da crítica, do querer que todo mundo seja perfeito. E ninguém é perfeito, né? Isso é uma utopia, isso é uma ilusão. Isso cria desilusão e frustração. Então, acreditar que as pessoas fizeram o melhor que elas puderam, inclusive nós mesmos lá atrás no nosso passado. E nos perdoar, nos acolher e nos trazer para um presente mais atento à nossa realidade diante dessa possibilidade da gente se reconectar com as nossas raízes e seguir em frente para o nosso propósito, tá? Isso aí é o Mercúrio fazendo um bom aspecto com o Netuno. Mas no sábado, no domingo, a gente tem que ficar atento com a linguinha, porque às vezes a gente tá com muita coisa engasgada na garganta e quer falar tudo de uma vez. Isso pode acabar destruindo e, em vez de curar a situação, você acaba aumentando o sofrimento, tá bom? Ó,
Um beijo imenso para vocês, o nosso vídeo tá acabando. Curte aí o canal, se inscreve e meus contatos estão aqui, estamos aí para mapa astral, mapa numerológico e tiragem de tarô, tá bom? Eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga. Boa semana para todo mundo e uma grande iluminação aí e alegria, prazer na vida para esse ingresso do Sol em Leão. Beijão, boa semana. Tchau, tchau.